Glória a Deus. Desde já quero deixar aqui a paz para todos aqueles que vão estar entrando conosco aqui nessa tarde. Eu quero deixar uma palavra da parte do Senhor que se encontra aqui no livro de Josué, capítulo 7. Livro de Josué, capítulo 7, é aonde Deus tem uma palavra para falar aos nossos corações nessa tarde. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar poderosamente nessa tarde. Amém? Desde já, cumprimento a todos. Que a paz do Senhor sobre sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. É tarde de vitória, é tarde de bênção que Deus tem para mim, Deus tem para você aí, chegando na sua vida, porque a palavra de Deus é vida, a palavra do Senhor nos fortalece, a palavra de Deus nos edifica, nos traz, o sustento espiritual. Por isso, amados, abra o seu coração nessa tarde, deixa a presença de Deus entrar, deixa a presença do Senhor. Você que está entrando aqui nessa tarde, começa a compartilhar essa live para que mais pessoas também possam ouvir a palavra de Deus, amém? Porque Deus tem algo novo nessa tarde. Deus tem um óleo para derramar sobre a vida do sedento. É para aquele que está sedento. Você conhece alguém que está sedento? Você conhece alguém que precisa de uma palavra? Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para essa pessoa nessa tarde. Então vamos junto aqui, vamos dando glória. Vai intercedendo aí pela missionária Ana. Estou intercedendo pela sua vida, buscando de Deus, para que Deus venha renovar a sua palavra, para que Deus venha renovar o azeite que nós estamos precisando. Como estamos precisando desse azeite, e Ele está renovando sobre as nossas vidas. Estou feliz com o Senhor, porque apesar de tantas lutas, o Senhor não tem desamparado o seu povo. O Senhor não tem deixado a escassez para aqueles que têm buscado. Por isso, eu quero ler aqui, amados, aleluia, essa palavra que se encontra aqui no livro de Josué, capítulo 7. Pega a sua Bíblia, não fica aí como girafa comendo só o que vem de cima, mas pega a sua Bíblia, esmiuça ela e cutuca essa Bíblia, começa a futucar ela, começa a ler, começa a fazer ali, um panelão para encher. Para por quê? Porque, aleluia, às vezes nós ouvimos uma mensagem e nós vivemos só daquilo que nós ouvimos, mas quando nós pegamos também a nossa Bíblia, quando nós começamos juntamente, o Espírito de Deus começa a mexer, começa a nos levar a coisas profundas, e não ficamos só naquilo que alguém deu para nós comer. Nós começamos agora a fazer a nossa própria comida, a nossa própria alimentação. Você já viu que quando você pega a sua Bíblia e coloca ela, mas quando você senta e começa a meditar nela, o Espírito de Deus vai te levando e você não larga mais ela, você vai tendo desejo de conhecer. A verdade é que nós estamos sendo alimentados e queremos mais desse alimento. Então nunca fica só naquilo que você recebe por alguém, mas faça a sua própria receita. O Espírito de Deus vai te conduzir a coisas profundas. Olha o que disse aqui no livro de Josué 7:19. Josué 7:19. Aleluias. Então disse a Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a Ele rendei louvores, e declara-me agora o que fizeste, e não me oculteis. Respondeu Acã a Josué e diz: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. E quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei e o tomei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata por baixo. Aleluias, glória a Deus. Amados, aleluia, o povo de Israel é um povo eleito. O povo de Israel é um povo abençoado. Aleluia. A Bíblia fala sobre o chamado que Deus tinha sobre a vida de Josué. E Deus era com Josué em tudo
tudo que ele fazia em todas as guerras, batalhas, Deus entregava nas mãos de Josué. Quando nós lemos, né, o 6, que quando Deus entrega Jericó nas mãos de Josué, e depois dessa grande vitória que Deus colocou na mão de Israel, aleluia, entregando Jericó, entregando ali, Josué agora, né, entra numa batalha contra a cidade de Ai, aleluia. E a Bíblia fala que Josué mandou espia para vigiar Ai. E quando esse espia vigia Ai, ele chega para Josué e diz: olha, Josué, é uma cidade pequena, não precisa cansar todos os homens, porque Israel era um povo perseguido. Israel era um povo que tinha que estar atento, porque a qualquer momento havia pessoas, né, enfrentando, havia pessoas atacando, havia inimigos, né, tentando destruir. Porque o povo tinha tanto medo de Israel? Porque a glória de Deus era com esse povo, que a presença de Deus era com esse povo, aleluia. E a Bíblia fala que Josué, né, tendo notícia que Ai era pequeno, não tinha, né, um número muito grande de inimigo, ele mandou, aleluias, 3.000 homens para essa batalha. A Bíblia fala que quando, né, ele chega nessa batalha, ele sai envergonhado dessa batalha. Ele sai envergonhado porque o povo de Ai fere uns 300 homens e coloca o restante para fugir. E o povo de Israel agora sai fugindo da presença de Ai. E quando chega a notícia para Josué, aleluias, que o povo tinha perdido essa batalha, eita Deus, Josué vai de frente à arca e ele se humilha, ele se rasga as suas vestes e ele se prostra diante da arca. E ele pergunta para o Senhor: por que nos trouxe até aqui para entregar essa vergonha? Mas o que Josué não sabia é que havia um grande pecado. O que Josué não sabia, o porquê estava a ira de Deus sobre o acampamento, é porque havia pecado oculto na tenda, é porque havia pecado oculto no meio do seu povo e Josué não sabia. Mas Josué procura agora se humilhar e chorar e dizer para o Senhor: o que é feito do seu nome agora, Senhor? O que dirão os povos da terra quando saber que Israel virar as costas fugindo do povo tão pequeno que é Ai? Eita glória! E agora o Senhor aparece a Josué. E o Senhor fala: Josué, enxuga essas lágrimas. Josué, porque está prostrado, aleluia, desfalecido dessa forma? E Josué fala: porque o Senhor entregou nós na mão do inimigo, porque saímos derrotados de uma batalha. Amados, a pior sensação que nós temos é quando nós temos inimigo e o nosso inimigo triunfa sobre a nossa vida. A pior sensação que você tem é essa, de saber que os seus inimigos se regozijam. Ainda mais quando você é uma pessoa, né, conhecido por vitória. O povo de Israel era temido pela presença de Deus que estava com ele. Você vê em Jericó como uma cidade fortificada, uma cidade que a sua muralha era tão resistente que colocaria carros de guerra acima e não, né, e suportava. E de repente um número tão pequeno de pessoas derrota eles. Pensa agora que sensação que Josué, que sensação que Israel agora tinha. Mas quando ele invoca o nome do Senhor, quando ele agora começa a buscar a Deus, se humilha diante da presença, porque a arca, ela representa a presença de Deus, e ele se humilha perante a arca, perante a presença, e o Senhor diz para ele: enxuga as tuas lágrimas, porque está desfalecido sobre, né, esse joelho caído aí. E Josué fala: porque perdemos, porque fomos envergonhados, e o que é feito do seu nome? Como será o seu nome agora diante desse povo? Um nome que era conhecido, um nome que desfalecia toda a terra, agora vai ser zombado por um lugar tão pequeno. E o Senhor fala: Josué, o povo pecaram contra mim. Josué, tu me pergunta porque eu deixei entrar vergonha. Eita glória! Mas tu não sabe o que é que se passa. Pecaram contra mim. Eita Deus! Aí você pergunta: missionária Ana, quem pecou? Qual foi o pecado? O pecado foi uma ambição de um homem chamado Acã. O pecado foi a ganância de um homem chamado Acã. Aleluia, que quando Acã, ele deparou com uma capa, aleluia, babilônica, a qual se refere uma bela
capa babilônica. E ali ele vê prata e uma barra de ouro, né, de pesos ali, que valioso. Acã agora pega a capa babilônica. E ele agora pega o ouro e a prata e põe escondido e volta para o acampamento. E é por isso que Deus não entregou vitória para o povo de Israel. Por causa de uma capa, de uma bela capa. Mas essa capa representa pecado. Essa capa representa humilhação. Essa capa era babilônica. Era a capa do mundo. O que essa palavra vem dizer, querido, para nós. O como nós devemos ter o zelo, cuidado, para nós não se contaminar e trazer a ira de Deus. O quantas vezes nós, por poucas coisas, por mais que era bela a capa, por mais que era um valor de ouro, de peso ali, de prata, mas não se comparava o que estava diante, o que Deus estava entregando na mão de Israel. O que Deus estava levando Israel não era para receber uma barra de ouro. O que Deus estava conduzindo Israel não era para receber apenas uma capa da Babilônia. Era para receber terra prometida. Mas por causa de um homem ambicioso, de um homem cheio de ganância, de um homem avarento, ele traz toda a destruição e traz toda a ruína e traz um desespero muito grande diante daquela tenda do povo de Israel. Aleluia. O que Acã tentou esconder da tribo de Israel, o que Acã tentou esconder de Josué, diante de Deus não ficou escondido. O que nós fazemos, escondemos, não fica escondido diante do Senhor. Temos que ter essa certeza para que quando nós vier a cair, né, as bandejas de Satanás para nos atrair, lembra que de diante de Deus estão todas as coisas. Aleluia. E a nossa visão, meu querido, a nossa visão tem que estar em coisas maiores. Eu quero te dizer, por maior que seja algo que o inimigo, que o mundo tentar colocar para você, lembra que o que Deus tem para a tua vida é muito maior e muito melhor do que aquilo que está diante dos teus olhos. Quando te apresentaram algo, uma bandeja, lembra que aquela bandeja, por mais saborosa, por mais, né, valor que ela tenha, o que Deus tem para a tua vida é muito maior. O que Deus tem para ti, você não pode nem contemplar com os olhos da carne. Você não consegue nem imaginar se você não tiver na visão, se você não tiver no espírito. Mas Deus hoje, aleluia, está falando para pessoas. Aleluia, Deus hoje trouxe uma palavra no meu coração. O Senhor hoje falou comigo dentro dessa palavra, para nós ter o cuidado ao que vamos desejar. Porque o que coloca diante dos nossos olhos, o coração logo começa a desejar. Principalmente quando estamos em uma batalha. Principalmente quando estamos diante de uma luta. O que Acã pensou que iria se dar bem, porque aquela capa tinha um valor. O que Acã pensou que ia se dar bem, porque ele tinha uma barra de ouro, porque ele tinha ciclos de prata. Mas o que Acã não pensou é que diante de Deus estava tudo aquilo e não era o que Deus tinha preparado para eles. O que Deus tinha é muito maior, mas ele se corrompeu por coisas menores. Ele se corrompeu por coisas que diante de Deus não tinha valor algum. Amados, quantas vezes nós vemos algo que parece ser muito bom para nossas vidas, muito bom diante das propostas, do que vem, mas porventura paramos agora para perguntar a Deus se esse valor que eu estou vendo aqui, diante dele tem valor? Diante de Deus, a capa tinha valor para Acã, mas para Deus ela era perdição. Para Deus ela era podridão. Para Deus era pecado. Para Deus não valia nada. O que tem na minha vida tem valor para Deus? Aleluia, só tem valor para mim. Muitas vezes nós carregamos fora, trazemos desgraça para a nossa vida, para nossa casa, por algo que achamos que estamos apegados a coisas materiais, apegado a coisas terrenas, e aquilo traz um peso, traz destruição para a nossa vida e uma destruição para a nossa família, e cai por terra a promessa de Deus.
Porque nós apegamos coisas materiais e esquecemos de dar ouvido e esquecemos de ter uma visão maior de que o que Deus tem é além daquilo que os nossos olhos carnais possam contemplar. Esse foi o pecado de Acã, a ambição. E ele pega a capa, ele pega o ouro e a prata e ele leva escondido e ainda enterra debaixo da terra da tenda dele, da tenda da sua família. E quando o Senhor agora revela para Josué, dizendo que ele perdeu a batalha por causa que o povo, os filhos dele tinham pecado. E o pecado estava no meio da tribo. Josué agora lança sorte. A sorte foi caindo na tribo e a sorte foi caindo na casa e chegou à casa de Acã. E quando chega à casa de Acã, é onde nós acabamos de ler. Então Josué, aleluia. Então Josué chega até Acã. E ele pergunta, fala, filho meu, aleluia, dai glória ao Senhor. Não se oculta nada, tudo. Traz logo, rasga o verbo, desenrola o rolo. Ou seja, Deus já revelou que o pecado está aqui, mas que pecado é esse? Até aí, Josué sabia que havia um pecado que tinha trazido uma destruição, aleluia, uma perca de uma guerra, um choro, um medo, desespero no meio da tribo. E ele era um líder, ele tinha que lutar para ver aquilo, e Deus tinha revelado. Só que Deus não falou o que era. E quando ele fala, louva a Deus, exalta a Deus, mas não me esconda nada. Aí você vê aqui que no 20 responde Acã a Josué e diz, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. E quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro no peso de 50 ciclos, cobicei e o tomei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da tenda. Ei, amado, aí agora está o pior. Porque antes acendeu a ira do Senhor no Israel. Mas agora sobre a casa de Acã veio a espada do Senhor. Porque o Senhor fala assim, eu só voltarei a minha glória, Josué. Só voltarei a trabalhar no meio do meu povo quando houver limpado o ambicioso. Quando estiver tirado, aleluia, o pecado e quem cometeu ele. E até a família. Olha aí, querido. Olha aí, pega essa palavra e comece a meditar que o castigo que veio não foi só para Acã e os filhos, veio para as filhas, veio para a esposa, veio para tudo que Acã tinha. Sabe o que o Senhor disse? Eu não quero nada, que fique nada daqueles que foi corrompido pela ambição. E Josué agora mandou que tirasse a capa, abrisse o buraco, tirasse ali o que estava escondido, que trouxe contaminação para a tribo de Israel. E quando eles começam a arrancar, arranca a capa babilônica, arranca a prata, arranca o ouro. E agora Josué lança a mão de Acã em toda a casa dele. Josué pega as ovelhas, o gado, ou seja, o que tinha que era dele, a posse toda que era dele. E eles levam para fora e começam agora a apedrejar. A morte de Acã não foi por espada, Quando eu falo espada na casa, eu falo a ira da espada é morte. Espada representa morte. Quando fala espada de Deus vai descer, está dizendo vai ter morte. Vai ter sepultura aberta. E ali eles começam a chamar o povo de Israel, a tribo de Israel, começa a apedrejar, amados. Para nós pregar assim, nós está de fora. Mas para quem conviveu, era um homem que era da tribo, era uma mulher que tinha amiga, eram as filhas que tinham amizade, eram os filhos que tinham amigo, era a família amiga. O problema foi o pecado da ambição de Acã. E agora você vê, tem que pegar a pedra e apedrejar a família dele por causa dele. Mas é assim com Deus, não fica. Quando vem algo sobre aquela casa, todo mundo é atingido. Quando Deus toca em alguém, nós da casa somos atingidos de certa forma. Hoje, por mais que nós, não é cobrado mais dessa forma, mas de certa forma, quando Deus está cobrando de um marido, a mulher sofre porque está cuidando do marido. Quando Deus está cobrando da mulher, o marido sofre, o filho sofre, a filha sofre, porque está cuidando ou da mãe, ou do pai, ou do marido, ou da esposa. Ou seja, durante aquela luta ali, nós estamos ali sendo sugados, cansados, porque estamos ali infiltrados para cuidar. De certa forma, nós somos cobrados também.
Mas só que na casa de Acã foi cobrado por morte, foi apedrejado pelo povo de Israel. E apedrejaram tudo e logo colocaram fogo. Queimaram ali a família de Acã, colocou fogo em Acã. Aí você vê tanta coisa que Deus tinha para aquele povo. Tanta bênção grande que Deus estava conduzindo, entregando na mão daquele povo. E Acã desejar isso não era nada. Tanta ruína por causa de coisas tão poucas, mas uma ambição de alguém cego, alguém que não consegue enxergar o que Deus tem e só enxerga o que está debaixo do seu pé. Nós não podemos ter visão de porco, nós temos que ter visão de águia. Deus não quer ninguém que tem visão de porco. Você nunca vê o porco levantar a cabeça para olhar para cima. Ele só olha, ele só fuça, ele só anda olhando para o pé, para o chão, onde ele está caminhando. Essa era a visão de Acã, querido. Foi por isso que ele enxergou a capa lá no chão. Foi por isso que ele enxergou a barra de ouro lá no chão. Mas ele esqueceu de olhar para cima que tinha um Deus. E trouxe penalidade para sua casa. Aleluia. Acabou com a sua descendência, com teu sangue, com tua família. Foi destruído. E quantas vitórias Deus entregou para aquela tribo de Israel. Oh, amados. Paramos para meditar numa palavra dessa. Paramos para agora entrar nessa palavra e trazer para a nossa vida. Se nós não estamos sendo um Acã da vida. Perdendo as promessas de Deus por causa de coisas tão inúteis. Deixando de viver o melhor de Deus para viver preso a uma situação que para Deus não tem valor nenhum. Temos que observar a nossa vida, o que estamos fazendo com ela. Temos que meditar na nossa vida, se realmente nós estamos vivendo o que Deus tem para nós, ou se nós estamos igual a Acã, vivendo com a capa da Babilônia. A capa do pecado, querido, a capa do mundo, a capa que nos afasta de Deus. A capa, ela tem um significado muito grande na nossa vida. Só que a capa, ela tem dois lados. Você lembra que a capa de Elias era uma herança grande. A capa de Elias foi uma herança desejada e foi deixada para continuar a glória de Deus. Mas a capa de Bartimeu era uma capa de pendente, uma capa de humilhação, que quando ele levantou para tocar, para ir até Jesus, ele deixa agora aquela capa miserável. Aquela capa de mendigo, aquela capa de vergonha, de humilhação. Ele abandona a capa e ele agora segue a Jesus. Quando nós estamos na presença de Deus, querido, nós só temos que carregar aquilo que é herança de Deus. Aquilo que é herança do cão, aquilo que é herança de Satanás. Nós temos que abandonar esse fardo lá fora. Aquilo que é a capa babilônica, que é o que o mundo, quantas pessoas estão pegando a capa babilônica e enterrando. Como assim, missionariana? É pessoas que estão no altar, mas estão no adultério. Está no altar, mas está furtando. Está no altar, mas está na mentira. Está no altar, mas está nas coisas erradas. Ele estava na tribo de Israel, mas carrega uma capa babilônica. E essa capa vai trazer ruína. Mais cedo ou mais tarde, essa capa vai destruir a tua vida. Então nós temos que olhar que capa que nós estamos carregando. Se é a capa da Babilônia, se é a capa de Bartimeu. A capa de Bartimeu, ela não era um pecado. A capa de Bartimeu, ela era humilhação. Quem via aquela capa, eu sabia, aquela capa é de um pedinte. Ela tinha um significado de pessoas miseráveis. De pessoas mendigas, de pessoas pedintes. Então aquela capa era a vergonha de Bartimeu. A capa babilônica tinha valor para o mundo. Já são diferentes, mas era pecado para Deus. Mas era muito valor que ela tinha para o mundo. Babilônia é uma cidade muito rica. Babilônia é uma cidade de adultérios, de jogos, de fortunas, né? Então ela já apresenta o pecado. A capa da Babilônia é o pecado. A capa de Bartimeu é a humilhação. Pessoas que nunca têm visão. Está na igreja. Nem está pecando. Mas vive na vida de miséria. Mas vive na vida de mendigar. E quando nós entendemos que a capa que temos que carregar
é a capa de Elias, que é uma herança que nos conduz à vida eterna. Que é uma herança que vai conduzir a presença de Deus, a armadura de Deus na nossa vida. O poder de Deus manifestado em nós. Porque Deus se manifesta através da nossa vida. Que capa que você está usando? Eu falo com pessoas aqui agora. Não é julgamento, querido, é meditação. A palavra de Deus, ela nos acorda. Ei, Deus está dizendo para pessoas aqui nessa tarde, tem coisas que você precisa abrir mão, porque é capa de Bartimeu. Tem coisas que você precisa abrir mão, porque são capa babilônica. Mas tem capa que você precisa lutar por ela, como Eliseu fez. Tem capa que você precisa, aleluia, lutar para ser herdeiro dela. Tem pessoas, olha o que Deus está dizendo aqui nessa tarde. Eu estou aqui debaixo da graça de Deus. Eu estou aqui na unção de Deus para dizer isso. Porque, aleluia, tem pessoas que estão carregando a capa babilônica. Quantas pessoas você conhece? Você conhece pessoas que estão carregando a capa babilônica. Ah, mas é pastor. Ah, mas é missionário, é missionária. Está carregando. Mas o que é que você... Né? Qual é o testemunho desse missionário? Qual é o testemunho desse pastor? Qual é o testemunho desse obreiro? Ele está carregando a herança de Elias ou ele está carregando a capa de Arcão? Ele está carregando a capa da Babilônia. Se está usando o nome de Deus, mas está nas coisas erradas, é a capa babilônica. Cuidado com a capa. Tem pessoas que não têm visão de saída mesmo e se prende, se segura demais. Às vezes é preciso abrir mão aqui para ganhar ali. Larga a capa de Bartimeu. Bartimeu, quando escutou falar de Jesus, estava passando. Ele não quis saber daquela vida nunca mais. Ele estava dizendo, eu estou encontrando com Jesus. E eu renuncio a essa miséria de vida que eu estou vivendo, porque eu quero uma nova vida. Eu quero um novo tempo. Eu quero uma história nova. Na sua idequemenécia. Você encontrou com Jesus, mas abriu mão da capa, puxa ela ainda. Você abriu mão da capa, ou você sai atrás de Jesus, puxando essa capa de miséria. É reclamando da vida, é reclamando da sorte, é viver aquela pessoa que, irmão, não aceita. Para de ser aquelas pessoas que vivem só chorando. E tem pessoa que chora de barriga cheia. Mas em si carrega aquela capa de Bartimeu, que ele abandonou lá. Ó. Aí eu não tenho nada, aí eu preciso, aí eu tô precisando, aí eu quero, aí ninguém me ajuda. Tá repreendido em nome de Jesus. Você não precisa mendigar para ninguém, não. Você não precisa reclamar, sabe por quê? Dobra seu joelho no teu quarto, porque quem te conhece é aquele que é poderoso para multiplicar o teu azeite e nunca faltar farinha na tua panela. Aquele que te missionarando, tá errada essa pregação sua, missionário. Não tá não, filho. Não tá não, você sabe por quê? Essa palavra mexe comigo. Porque um dia eu já falei isso, eu sempre falo isso, dos meus testemunhos. Eu falei com Deus, eu não vou chegar na igreja pregando a palavra de um Deus tão poderoso e falar para as pessoas que eu tô sentindo falta. Eu sempre tive isso desde o início da minha caminhada, desde a minha, né? Desde eu pequenininha na fé. Eu achava quando eu via alguém subir no altar, pedindo ajuda para aquilo, para ele mesmo. Eu ficava com vergonha por ele, aquela tal de vergonha alheia. E, mano, isso é orgulho, não. Eu, como uma pregadora da palavra de Deus, eu sempre falei com Deus, eu quero pregar o que eu vivo, Deus. Eu não vou subir no altar e pregar o que o Senhor faz e depois descer e ir lá chamar o pastor no canto e chorar minha perrengue para ele. Mas para o Senhor eu falo. Vamos fazer o seguinte, eu honro o teu nome, eu honro a tua palavra, e eu vou pro meu quarto, e eu vou orar, e eu tô precisando disso. Mas quem vai tocar é o Senhor. Porque ninguém nunca vai chegar perto de mim e falar assim, ai, tadinha daquela irmã, falou pra mim que tá precisando disso. Ai, que tadinha daquela irmã, eu nunca deixei de fazer a obra de Deus, sempre deixei minha casa, né? Só Deus sabe quantas vezes teve que eu não pude nem voltar pra casa de dormir na casa dos outros. Mas eu fui pregar a palavra, rei. Chorava lá, mas todo mundo pensava que eu estava chorando na unção e entrava no mistério. Mas eu vi o rebuliço de Deus o tempo inteiro.
Eu sempre testifiquei do reboliço de Deus depois dessa oração. Eu não quis carregar mais aquela capa de humilhação. Mas Deus tocava em pessoas, e Deus movia daqui, Deus movia dos 4 cantos. E Deus faz muito mais quando é assim, de que quando você se dispõe. Sabe por quê? Como uma pessoa pode ver Deus na minha vida se eu estou só chorando as minhas ruínas, as minhas perrengues? Como que as pessoas vão ver Deus na sua vida se você acaba de pregar uma mensagem e ali tem pessoas que recebem, de repente você começa a contar fracasso da sua vida em cima do altar? Missionária Ana, você está errada. Se eu estou errada, eu não sei, mas eu vivi assim, eu tenho esse pensamento com Deus. Eu prego uma palavra que você é cheia de Deus e de repente eu começo a contar minha vida e você pega um lenço e deixa de chorar pela sua perrengue e vai chorar pela minha. Aí eu desmereço a mensagem. Eu tenho essa visão para Deus. Eu falo para Deus, eu tenho essa visão. Se eu for chorar minhas perrengues, eu vou desmerecer o evangelho. Se eu for chorar as minhas pitangas, como diz minha mãe, eu vou desmerecer o que eu preguei. Vai jogar tudo por terra, tudo que eu preguei. A fé que o povo recebeu, cai tudo assim, ó. Aquele fogo tá pegado, aí um chega com água e vá. Nunca chega em cima do altar chorando suas perrengas. Nunca traz uma mensagem de Deus, sabe por que ela é vida? Ela não é a história que você pega o livro de história de Branca de Neve e conta para sua filha, e pega o livro de Pinóquio e conta para seu filho, não. O que eu tô pregando para você traz vida aqui, traz fruto na minha história. Até o dia que Deus leva nós para a eternidade, lá ainda tem fruto do que eu tô pregando aqui hoje. Porque a capa de Elias tem história. A história de Elias nunca acabou e nunca vai acabar, porque a capa dele era a capa da herança. Mas a capa de Bartimeu, nós temos que liquidar ela da nossa vida. Conheceu Jesus, minha amada? Recebeu o evangelho de Deus, é uma pregadora, é uma intercessora. Dobra o joelho. Não estou dizendo que você não precisa. Estou dizendo que você vai para o teu quarto, fecha a porta e ora. Deus começa a mover. Deus toca lá na China, Deus toca no Japão, Deus toca nos Estados Unidos. Eu não sei onde que ele vai tocar, mas ele sopra nos 4 cantos e muda a tua história e muda a tua vida. Vai bater na tua porta, te entregar sem saber de nada da tua história. Só fala assim, eu não sei, Deus mandou te entregar. Vai pegar teu telefone, vai falar assim, me dá o número da conta que Deus mandou pôr isso. Eita, glória, tem terra aí que tá entendendo o mistério. É assim que Deus faz. Eu não estou dizendo que eu sou orgulhosa, estou dizendo que eu não desmereço. E isso enriquece a palavra. Isso enriquece o meu ministério, sabe por quê? Porque eu prego o que eu estou vivendo. Eu estou pregando para você e quando, quem me conhece sabe o que eu estou falando. Irmã Flávia está na escuta aí, né, irmã Flávia? Dá um glória aí, irmã Flávia. Irmã Flávia é minha vizinha aqui, ó. Não estou pregando para desconhecida. Irmã Flávia é minha vizinha. Ela sabe o que eu estou falando. E que Deus é Deus. Eita glória. Já vi muitas pessoas e até hoje carrega a capa de Bartimeu. Pessoas que fazem isso, mas fica só chorando pitanga. Prega, mas fica só chorando pros outros. Carrega a capa de Bartimeu até hoje. E não muda. Mas a pessoa que pega a herança de Elias, faz igual Eliseu, eu quero essa capa. Eu não quero a capa da Babilônia, eu não quero a capa de Bartimeu, eu quero a capa de Elias. Essa capa que eu vou bater no Jordão, ó, e o Jordão vai rachar no meio. Eita glória, é forte Deus. Essa capa tu tem que ter, meu irmão. Tá chorando, meu irmão, chega essas lágrimas, chega de chorar. Tá revoltado aí, o capiloto tá tribulando, chega de chorar. Tem que derramar lá pra capiloto coisa nenhuma, não. Tem que deixar o capiloto ver seu olho inchado, não seu olho fundo, sem dormir, não. Tem que levantar a tua cabeça, tem que sair na rua olhando pro pé, não, nada disso. Levanta a cabeça, eita glória. E diga pra Satanás, eu não carrego a capa da Babilônia. Pra chegar ninguém na minha casa me arrastando pra fora pra me matar. Eu não ando com a capa de Acã, eu ando com a capa de Elias. E vai descer fogo do céu e vai consumir toda a capetada que levantar contra a minha casa. Eita Deus! Deus está dizendo para ti, chega de chorar. O tribulado aí tá tribulando. O trem aí tá tentando dentro da sua casa, fala assim, olha Deus, o Acã não é eu não. Eu não tô escondendo capa não, o Acã tá ali, ó. O Acã tá ali. Então pega ele, não pega eu não. Na minha casa não tem nada a ver com isso não, é Acã. A minha mão tá limpa. Chega de passar humilhação por causa de Acã que tá pecando. Chega de ficar doente, amargurada por causa de Acã que tá carregando a capa do mundo, tá no adultério, tá no pecado, tá na safadeza, tá na malandragem, nunca largou a capa babilônica e fica aí trazendo peso pra sua vida. Chega de carregar peso dos outros. Chega de carregar vergonha que não é sua.
Chega de carregar essa derrota que não é sua, por causa de Acã que não quer nada. Oh, meu amado, hoje nós temos sangue de Cristo, hoje nós temos liberdade. Quantas vezes nós carregamos capa de Acã e às vezes os outros falam assim, não, você tem que carregar. Não, você tem que carregar. Se ele está procurando e não quer largar essa capa, tu não tem que morrer por causa de ninguém, não. Tu não tem que perder a tua vida, perder a tua saúde. Tu não tem que perder mais nada por causa de Acã, não. Acã paga seu pato lá. É ele que quer essa capa, não é você, não. A sua casa não tem que pagar o preço que a Acã está fazendo, não. Porque na época, a casa de Acã pagou um preço que talvez a mulher nem sabia. As filhas nem sabiam. A mulher naquele tempo sabia de nada. Mas trouxe consequência do seu pecado. Trouxe consequência. Só que hoje nós estamos num tempo da graça. Hoje nós não estamos mais na lei. Aquilo era lei. Era lei. Era lei. Por isso que Deus já não estava mais satisfeito de agir da forma que ele estava agindo. Até Deus estava triste com a forma que ele tinha que agir por causa de Acã da vida. Aí ele envia Jesus Cristo, querido. Então você não precisa carregar a capa de Acã se Acã não quer largar ela, não. Você não precisa estar na fiação da espada que é de Acã, não. Então, levanta a sua cabeça. É você e Deus. É por isso que a salvação é individual. Cada um tem suas consequências, paga o seu preço e tem o seu mérito. Deus está dizendo, chega de chorar. Chega de chorar. Porque é tempo de você abrir mão. Deus está dizendo para pessoas aqui, ó. Está carregando capa de Bartimeu. Não é que você está pecando, mas carrega capa de humilhação. Bartimeu ouviu falar, Jesus está passando, ele, ó, soltou essa capa miserável. Solta isso aí, ó, tá te prendendo, te matando aos poucos. Para de segurar trem que te perdeu a vida todinha em cima disso. Para de se prender com coisas que não traz nada para você, não adquire nada com isso. Tira sua paz, tirou sua vida, tirou até o seu foco que você tinha com Deus. Pagou até, né, aquela alegria que você tinha, o seu sorriso. Solta essa capa. Deus está dizendo para a pessoa, solta a capa da humilhação. Você não precisa carregar essa capa mais, não. Você tem um Cristo que entregou por sua vida. Você tem um Cristo que pagou o preço pela sua vida. Agora cabe a você, tá na sua mão, ó, abre mão dessa capa e segue em frente, ao vivo aí carregando essa capa e todo mundo olhando e falando, é uma coitada, é um coitado, é um miserável, é um pobre coitado. Durante Bartimeu tinha essa capa que ele não soltava ela, era um pendente miserável. Cala a boca, miserável, para de barulho, para de gritar, some daqui. Mas o dia que Jesus olhou para ele, que ele ouviu falar que Jesus estava passando, ele não quis nunca mais saber dessa capa. O que é que você tem feito? O que é que você fez da sua vida? Puxa essa capa vergonhosa, chorando, cabeça baixa, só enxugando lágrimas, só com a mão no olho, escorrendo? Ou você é uma pessoa que anda de cabeça erguida, sabendo que tu tem um Deus que zela de você? Um Deus que prepara tudo que você precisa. Deus supre necessidade que você tem. Deus cuida de você, meu irmão. Você não precisa de ninguém para cuidar de você. Você tem um Deus que cuida de você. Você não precisa se humilhar para alguém fazer nada para você. Você tem um Deus acima de você. E esse Deus faz todas as coisas quando você está na direção dele. Quando gritar pelo nome dele, ele olha, ele escuta a sua voz e te dá o que você precisa. Você não precisa carregar mais essa capa. Amém? Toma essa palavra. Porque essa é a palavra que Deus está falando no coração de muitos. Tem pessoa que está presa a passado. Tem pessoa que está presa a uma coisa que já nem tem mais e acha que tem. Tem uma pessoa que está só por nome. Só para dizer que tem, mas não tem. Por dentro está se corroendo. Por dentro está morrendo. Está se matando. Mas ele só para mostrar para o outro que tem. Mas na verdade ele sabe que nem tem. Ela sabe que nem tem. Mas quer dizer que tem, mas não tem. Isso é capa de Bartimeu. Isso é capa de vergonha, de humilhação. Você merece mais do que isso. E Deus tem muito mais do que isso para te entregar. Toma posse dessa palavra. Toma posse e fala, a partir de hoje, eu não carrego mais a capa de Bartimeu, de viver humilhada e humilhado. E nem quero capa de Acã, o pecado que me puxa para o mundo e me afasta de Deus. Eu quero a capa de Elias que me leva para a glória eterna. 3 capas, 3 significados dessa capa. Qual é a capa que você está carregando? Pensa nisso, medita nessa palavra e escolha a sua capa a partir de hoje.
Eu quero a capa de Elias. A capa que me leva para a glória de Deus. Amém, meus amados? Beijo no coração. Essa é a revelação da palavra. Né? Essa é a revelação que Deus mandou dar aqui hoje. É dentro da palavra. Ah, missionário, Deus não mostrou nada. Deus mostrou. Pessoas carregando capas. E a maioria das capas que está aqui são capas de Bartimeu. Dentre essas 3 capas, a que tem mais aí é a de Bartimeu. São pessoas que estão sendo humilhadas, envergonhadas e passando por humilhação. Mas cabe a você abrir mão dessa capa. Tem um Deus que você vai seguir com ele e ele te honrar nessa terra. Beijo no coração. Se essa palavra falou no teu coração e você acha que ela pode falar com alguém, sentiu no coração, compartilhe para que chegue. Estou fazendo menos vídeo, né? Estou fazendo pouco. Estou mais meditando nesse tempo também, né? Na verdade, tenho vontade até de ouvir mais. De ouvir. Estou precisando de ouvir também. Porque eu gosto muito de ouvir, né? Aí fica essa palavra no seu coração, tá, meu querido? Um grande abraço, um beijo. Até o próximo vídeo. E eu vou colocar esse vídeo também lá no canal de YouTube, Tenda da Glória de Deus, tá? E ore pela missionária Ana. Voltamos com os cultos aos poucos, né? Nós voltamos domingo, voltamos quinta. Domingo que vem tem o culto, tá bom? Nós estamos com o culto. Não podemos aglomerar muito, mas temos que, né? Nós não podemos parar e cruzar os braços. Nós temos que lutar, porque nós temos a capa de Elias. E essa capa que todos eu profetizo na vida de todos vocês que estão aí nessa live, todos que vão ouvir essa live, profetiza a capa de Elias sobre a tua vida. Você vai ver os céus abertos, carruagem de fogo, a glória de Deus na sua vida, para a glória dele. Beijo no coração, fique com Deus. Até o próximo, se Deus quiser.